Feliz domingo, 26 de março de 2023. Aqui em São Luís do Maranhão, calor e chuva. E na cidade de vocês, como é que está nesse domingo? Como eu estou aqui em casa nesse dia chuvoso, resolvi fazer mais um projetinho para nós. Vem junto comigo fazer esse trabalho. Para o trabalhinho de hoje, vou usar este risco da apostila de número 10. Vamos ver que resultado nós vamos obter desse projetinho de hoje. Não perca! Assista o vídeo até o final, curta, comente, compartilhe. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva porque vale a pena. Temos mais de 380 vídeos para você assistir, aprender e gerar sua renda. Para executar esse projetinho da apostila de número 10, vamos utilizar o nosso lápis 6B. Vou usar um barradinho do tecido que já é característico na largura do meu pano de prato. Na largura desse barradinho, eu vou usar a minha entretela rasgável, uma sacaria de 70 por 50 centímetros, 50 centímetros de bico bordado, ou seja, a largura do seu pano de prato, retalhos verde claro para as peras verdes, vou usar esse poá para as peras amarelas e vou usar esse verde para as folhas. Mais um retalho de entretela rasgável, cola só de um lado, que é maravilhosa para se trabalhar e muito barata. Viés e nossos alfinetes. Além disso, nós usamos sempre a cola para tecido, porque nós usamos a entretela em vez de termocolante. Preparando o nosso barradinho. Coloque sua entretela com o lado da cola para cima, que é esse lado que tem mais brilho. E venha com o seu barradinho, deixe ele aqui sobre a entretela, ficando avesso do tecido com avesso da entretela. E passe ferro bem quente com a proteção de papel manteiga para entretelar o tecido e ficar fácil de se trabalhar. Barradinho já entretelado, agora vamos preparar o nosso pano de prato. Preparar o nosso pano de prato. Sacaria, bico bordado com o direito para cima, deite seu barradinho com a estampa para baixo. Verifique a posição da estampa. Agora, alfinete essas três partes para poder levar a máquina para prender. Faça uma costurinha de um pezinho de máquina. Costurinha feita, jogue seu barradinho assim ao contrário, vinque a costura, organize bem. Passe um ferro com delicadeza, vire para o lado direito. E agora, venha com a sua cola para tecido, faça um fiozinho de cola na borda do barrado, para aderi-lo à sua sacaria e poder assim fazer um acabamento tranquilamente. Passe ferro quente para a secagem da cola, sempre com a proteção de papel manteiga. Feito isso, reserve e prepare o aplique. Com esse risco de peras da apostila de número 10, vamos tirar essa pera que está aqui mais soltinha, toda inteirinha. Nós tiramos 4 dessas aqui, para poder a gente montar o nosso aplique. Eu vou fazer peras verdes e peras amarelas, para que fique mais fácil de se fazer o acabamento. Vai ficar bom, eu acho, né? Vamos ver o que vai dar isso. Observe como eu tiro o risco. Tira a pera, somente a pera, depois a gente tira as folhas. E esse cabinho dela, o talinho dela, vamos fazer apenas no zigue-zague na máquina. Não precisa colocar tecido porque ele é muito fininho. Olha, tire as folhas assim, entrando no corpo da pera. Por quê? Porque essas folhas, elas vão ficar por baixo das peras. Então, elas precisam ser tiradas maiores para poder dar a margem para a gente colocar embaixo da pera. Quem já adquiriu as apostilas de riscos ou quem vai adquirir,
O melhor a fazer é copiar o seu risco no papel manteiga, porque você preserva sempre a sua apostila intacta e fica bem melhor de trabalhar o aplique. Já separei aqui os meus riscos nos tecidos que eu escolhi para folhas, para as peras, que eu vou fazer 2 amarelas e 2 verdes. Agora eu protejo assim com o papel manteiga e vou passando ferro quente. Gosto também de passar assim pelo lado do tecido, ó, porque aí fica bem presinho na entretela. Vamos recortar todas as partes para poder montar o nosso aplique. Fica um trabalhinho caprichado. Olha aqui o nosso risco. Vai colocando assim sobre o risco, que aí facilita mais. Por isso eu sempre indico que você faça o seu risco, passe ele para o papel manteiga, que facilita para você trabalhar e não ficar amassando, riscando a sua apostila. Ela vai ficar sempre ali guardada, preservada. Você faz os risquinhos assim, no papel manteiga ou TNT, se você preferir. Mas eu prefiro papel manteiga, porque eu até utilizo o mesmo papel manteiga para forrar os trabalhos e ficar passando ferro quente. Vamos organizando assim sobre o risco, porque aí dá uma noção bem melhor do que a gente tem que fazer. Agora, com a nossa cola para tecido, a gente dá uns pinguinhos aqui e vai unindo um no outro. É um pouquinho só de cola, só para segurar uma pecinha na outra. Não deixe pegar no papel, porque não é para colar no papel. E vamos recortar também as folhas. Dá aqui um calorzinho para aderir uma peça à outra. Agora é a vez de encaixarmos as nossas folhas. Vamos organizando para depois a gente passar a cola para ficar tudo direitinho no nosso aplique. Ele ficar completo. Pronto, agora é dar uns pontinhos de cola, coisa muito pouca, só para aderir uma peça a outra e o aplique ficar todo completinho. Sempre com cuidado para não colar no papel. É somente as partes do aplique. Chuva torrencial aqui. Vai aparecer algum chiado aí no vídeo, mas é porque é o barulho da chuva mesmo. Está muito, muito forte. E o nosso aplique está pronto. Vamos encaixar o nosso aplique no nosso pano de prato. Observe as laterais e centralize o seu aplique. Eu vou riscar de lápis os cabinhos das peras, porque a gente vai passar a máquina com um zigue-zague largo. Após localizar, a gente vem levantando assim as bordinhas do aplique e vai dando um pouquinho de cola. Gente, tudo é muito pouco. Certa vez uma seguidora disse assim, essa cola é muito cara. Mais um tubo de cola desse você trabalha muito tempo, porque você não precisa banhar o seu aplique de cola. Só são pontinhos de cola, porque ela é uma cola muito eficiente e não precisa você endurecer o seu trabalho de tanta cola. São só pinguinhos mesmo, só para sustentar o nosso aplique, para facilitar o acabamento. Proteja com papel manteiga, passe o ferro quente para secagem da cola. E agora levar a máquina para fazer o acabamento. Com o nosso pano de prato já com os detalhes todos coladinhos no lugar, vamos agora fazer o nosso acabamento com zigue-zague, ponto na largura de 0,6 ou meio ponto e o zigue-zague na largura de 3,5. Se for uma máquina comum, uma zigue-zague comum, você vai colocar no terceiro ou depois do terceiro zigue-zague. O ponto vai colocar entre 0 e 1 e é só trabalhar. Se a máquina não puxar bem o tecido, coloca um papel embaixo que vai ajudar a fazer o trabalho com mais facilidade. Vamos começar o nosso acabamento aqui pelas nossas folhinhas. Agora é só manusear o tecido, direcionar onde a máquina vai passar para fazer o acabamento.
Aqui, se vocês observarem, tem algumas bordinhas que ficam soltas, porque eu não coloco aquele absurdo de cola. Mas isso não tem problema, dá para fazer o acabamento tranquilamente. Fica muito bom, muito mesmo. Olha aqui, faço a parte externa da folha, depois eu faço a parte central. E vou dando acabamento em todas as minhas folhinhas, para ficar um trabalho bem delicado e bem acabado. Olha, faço o centro da flor, da folha, aquela divisória da folha. E isso fazemos em todas as folhas, para ficar um trabalho bom, admirável. Todos os acabamentos eu faço com linha de costura. Não há necessidade de comprar linha específica para bordar, que elas são bem caras. A linha de costura nos tons desejados das partes dos apliques fica muito bom. Não se preocupe que dá um resultado maravilhoso. Já fiz acabamento de todas as folhas. Também aqui do barrado eu fiz com um zigue-zague na largura 4 ou no quarto zigue-zague aí, vocês que têm a máquina comum. Agora eu vou fazer o acabamento das peras verdes depois das peras amarelas. Faço um detalhezinho aqui como fosse o fundinho da pera. Peras verdes bordadas, agora eu vou trocar a linha para as peras amarelas. E vamos lá, bordar as peras amarelas. O mesmo trabalho de sempre, né? Nosso contorno, com cuidado, com delicadeza, sem puxar tecido. Se a máquina for uma máquina comum que não puxa muito bem a sacaria, coloca um papel embaixo que ela vai deslizar melhor. Aplique concluído, com o seu zigue-zague um pouco mais largo,
faça agora os cabinhos das peras com linha marrom. Tudo pronto, agora dobre a pontinha do seu viés, dobre ele ao meio, sem puxar. Encaixe o seu pano de prato dentro dessa canaleta do viés e leve a máquina para fazer o acabamento no zigue-zague, ponto em 2,5 e o zigue-zague na largura 3, terceiro zigue-zague. Aí no início dá um pouquinho de trabalho para sair, mas depois ela vai fluir. Só ter um pouquinho de paciência. Vai encaixando o seu pano de prato no viés e vá fazendo o seu acabamento. Na parte da sacaria, com todo cuidado, empurra ela um pouquinho assim para frente, para ela ficar bem folgadinha. E vá fazendo o seu acabamento que fica ótimo. Chegamos aqui na parte de cima, que é o cantinho. Deixa a agulha para dentro, seu viés dobradinho aqui. E vá até o finalzinho, agulha para dentro, calcador levantado. Deixe o seu viés reto, gire o seu pano de prato e encaixe dentro do viés, para você poder fazer o seu cantinho maravilhoso. Pronto, continue o seu trabalho. E já vai estar feito o seu cantinho. Vou já mostrar para vocês o cantinho pronto. Olha aí o nosso cantinho já pronto, ó. Maravilhoso. Muito prático. Estou sorrindo de mim mesma, que eu coloquei o lápis aqui e depois precisei riscar. Fui pegar outro porque não lembrava que o lápis estava na orelha. Faz parte, né? Isso faz parte. Então, meus amores, olha o nosso resultado. É este aqui, ó. Pano de prato simples, porém muito gracioso. Esse risco é da apostila de número 10. Fácil de fazer, maravilhoso. Se você não tiver uma estampa dessa como eu tenho aqui, você pode colocar um dos tons aqui, ou pode colocar um poá vermelho, um poá marrom, que vai ser uma combinação maravilhosa também. Eu amei. E você? Se você gostou, dê aquela curtida, faça seu comentário. Se não é inscrito ou inscrita, se inscreva no canal, porque já tem mais de 380 vídeos para você ver, hein? É muita coisa. Aí você vai aprendendo os detalhes que ainda não sabe, tá assistindo pela primeira vez, quer tentar fazer panos de prato. É aqui, Contínua Criações, que você aprende, tá bom? Vai produzir os seus, vai presentear e vai também vender para gerar renda. Para mim serve como geração de renda e como terapia. É uma terapia maravilhosa fazer pet aplique. Venha fazer comigo. Eu espero você, hein? O contato para adquirir as apostilas de risco passa aí ao lado da minha cabeça e também em vários pontos no vídeo, que você pode me chamar e a gente conversar a respeito. Até o próximo vídeo, meus amores!